Edu, Bora. você é uma inspiração para todos nós. E no nosso caso, em especial, Jorlan, Júlio e eu, nós tivemos o privilégio de acompanhar toda a sua carreira. E nós somos da mesma geração. Então nós vimos você competindo e nós vimos um atleta ali entre nós voar e ir deixando cada um de nós ali para trás, voando e trilhando uma jornada de muito sucesso. De forma resumida, você consegue se recordar quantos títulos profissionais você tem na sua carreira? Olha, Renato, eu tenho 2019 no New York Pro, eu completei 10 anos como profissional e foi engraçado porque em 2009 eu competi o New York Pro e 2019 eu competi o New York Pro. Mesma apresentação, mesma música. E eu ainda pensava assim, será que é o final de um ciclo que está se encerrando, né? Porque era muita coincidência. Então, ao longo de 10 anos como profissional, colecionei muitos títulos, mas não foram tantos em termos de número, muito mais em importância do que em números, porque a partir do momento que eu me tornei profissional, o Mr. Olympia começou a se tornar uma prioridade dentro do meu schedule, né? Então, as competições classificatórias já não eram tão importantes, porque normalmente os 5 primeiros finalistas do Mr. Olympia se classificam automaticamente para o ano seguinte, né? Sem precisar passar por nenhum tipo de campeonato classificatório. Então, como eu sempre fiquei nos 7 últimos campeonatos Mr. Olympia, sempre entre os 3, 4, 5 primeiros, eu nunca precisei passar por nenhum campeonato classificatório. Isso fez com que reduzisse muito a minha participação nos campeonatos classificatórios ao longo do ano. Mas boa parte dos campeonatos que eu fiz eu venci, dentre eles Europa Pro, o Valent Gold Cup, são alguns campeonatos, Pittsburgh Pro, todos os campeonatos que são classificatórios, portas para o Mr. Olympia, né? Mas obviamente que nenhum deles se compara aos 8 anos que eu competi o Mr. Olympia, né? Estando sempre entre as finais. Então acredito que eu não sou muito mais do que colecionar títulos em números, eu coleciono muito mais em termos de importância, né? Daí a explicação para eu não ter muitos troféus em casa. Isso é até uma curiosidade que as pessoas me perguntam, porque eu sempre dei os meus troféus. Hoje em casa eu só tenho os de Mr. Olympia, que a Carol não deixa dar de jeito nenhum, mas os campeonatos, normalmente os amadores e os profissionais, eu me desfiz de todos. Presenteei os amigos, alguns eu deixei até no hotel porque eu estava com muito excesso de bagagem e acabei deixando no quarto. Mentira, você já deixou um Não, troféu vários, né? profissional no quarto. Cara, já deixei muito troféu e muito micro-ondas, porque cada competição que a gente ia, a gente comprava um micro-ondas. O micro-ondas nos Estados Unidos custa $20, então a gente ia ficar 12 dias num quarto, valeria muito a pena, né, o custo-benefício. E no Brasil não funciona, né? É diferente a Configuração. isso. Então o que acontece é que eu sempre doava um micro-ondas para a camareira e de brinde levava um troféu junto. Poxa vida, viu? Nessa hora eu não era um manobrista para ganhar um troféu desse para guardar de recordação. Com certeza. E assim, não é uma coisa que eu divulgo, porque é uma coisa muito pessoal minha, é uma ferramenta automotivacional, porque muitas pessoas podem estar ouvindo e confundindo isso com uma arrogância da minha parte, mas isso é algo que me motiva a conquistar mais. Eu estou sempre pensando no próximo e isso é uma maneira de eu me manter sempre ligado, vamos dizer assim. Então eu não tenho muito apego, quer dizer, eu tenho zero apego material, obviamente que como qualquer pessoa a gente gosta, né? A gente gosta de coisas boas e tudo mais, mas com relação a esse tipo de apego é zero. Caramba, que incrível. Edu, você começou a treinar com quantos anos? Comecei a treinar com 13 para 14 anos. 13 para 14 anos? Motivado pelo quê? Cara, motivado por um problema que eu tinha, quase um, como que eu posso dizer? Eu tinha muito complexo com o meu corpo. Eu era um cara que ia na piscina, não tirava a camiseta. Eu ia na praia, não tirava a camiseta. Muitas vezes eu deixei de me divertir com os meus amigos, fazer viagem de colégio, porque era destinos que
era piscina, praia. E eu percebi que isso começou a afetar diretamente a minha vida e o meu convívio social com as outras pessoas. Então eu procurei a academia, eu falo que muito para tentar melhorar o meu condicionamento físico, porque eu jogava futebol, mas no fundo eu procurei a academia com o desejo de ter mudar a tua autoestima. Mudar. E assim, cara, eu lembro que naquela época as academias tinham um conceito completamente diferente, eram salas de musculação, né? Onde a gente respirava. Normalmente o dono era um fisiculturista. Basicamente não existia mulheres dentro da sala de musculação. E era uma academia com conceitos muito diferentes. As fotos de fisiculturistas da época, dos anos 80, 90. Então eu sofri muita influência dos atletas dos anos 90, né? Lee Haney, Dorian Yates. Então, assim, me orgulho muito disso. Eu acho que todo mundo que deseja um dia se tornar atleta de fisiculturismo tem que conhecer a história do fisiculturismo. Isso é obrigação. Não só quem quer competir, mas quem quer viver de alguma forma, direta ou indiretamente, do fisiculturismo, né? Então, eu lembro que eu cresci nesse meio, um meio totalmente contaminado da essência do bodybuilder, como o Jorlan gosta sempre de falar. E a gente cresceu nesse meio, cara, nessa essência. Isso em que cidade? Em Florianópolis. E aí eu comecei nas modalidades de levantamento de peso, porque eu tinha uma alavanca muito grande, uma força no tríceps descomunal. E não é à toa que foi o primeiro músculo que eu realmente lesionei de forma séria. E comecei a competir os campeonatos de levantamento de peso. Só que no fim mesmo eu queria era o fisiculturismo, porque eu buscava sempre um shape legal. E uma situação engraçada foi que eu comecei a me preparar para o Campeonato Catarinense de Fisiculturismo. E a federação naquela época era muito desorganizada e eles adiaram o campeonato por várias vezes. E isso me fez permanecer de dieta por mais tempo, porque eu nunca tinha me preparado para um campeonato. Então eu fazia, 8 semanas de dieta, aí cancelou o campeonato, fazia mais 8, cancelou o campeonato, fazia mais 8. Aí no final eu fiz, 20, 30 semanas de dieta, eu fiquei bem seco. Eu era o único atleta que quando adiava um campeonato eu permanecia de dieta. Os outros atletas acabavam abandonando a preparação. E aí quando chegou no final do ano, o campeonato foi realizado e eu ganhei o overall. Ganhei o campeonato overall com 18 anos de idade. Campeonato catarinense overall. Não era júnior, era adulto. Com 70 quilos e 18 anos de idade. Seco. Muito seco. Que era o meu diferencial. E ali eu percebi que isso poderia me ajudar. Começar a dieta com antecedência, entrar sempre num condicionamento físico. Era uma vantagem que eu tinha perante os atletas. Porque como eu era muito novo, eu não tinha um volume muscular para ficar brigando com atletas muito, muito pesados. E eu achava que o condicionamento físico era uma arma que eu poderia brigar. E foi aí que eu comecei a trazer o condicionamento físico para todas as minhas competições. E funcionou.